A paz do Senhor Jesus. Eu, Evangelista Wellington, mais uma vez com você, amigos do Face, para juntos edificarmos com a palavra de Deus e ter crescimento espiritual dentro do conhecimento da palavra. A exposição da palavra de Deus que vamos trazer neste momento para você é muito importante. Todos os assuntos concernentes à palavra de Deus é importante para toda a humanidade. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você para que possamos aprender um pouco mais do que a palavra de Deus ela nos adverte, nos instrui e nos ensina para o nosso bem, para a nossa bem-aventurança, pois bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Colocamos um vídeo anterior falando sobre a importância do Evangelho e foi muito bom, creio que foi muito edificante para todos que assistiram, que ouviram a exposição da palavra sobre esse tema. Agradeço a todos os amados irmãos, amigos que nos acompanham no Face, são mais de 1.500 amigos e muitos têm visualizado os nossos vídeos e mandado a sua gratidão, mandado as suas opiniões sobre os vídeos que nós temos colocado. Então queremos agradecer a todos, quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Leonardo Krause, que trabalha conosco ali onde nós estamos hoje, ali na padaria, aqui em Abreu Lima. A paz do Senhor, Leonardo, tem curtido nossos vídeos também. A bênção é a paz do Senhor Jesus em nossas vidas para todos os irmãos. E hoje eu quero trazer um assunto muito importante para vocês. Vamos entrar na palavra de Deus, porque esse é o foco, esse é o importante, esse é o motivo pelo qual nós estamos com esse trabalho no Face para todos vocês, com esse projeto Defesa da Fé Cristã. Então vamos trazer hoje para você o que ensina-nos a palavra de Deus para o nosso bem. Quero ler dois textos aqui, que você possa estar atento, que você possa estar acompanhando. O primeiro texto que eu quero ler para você está escrito Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina e adverte, Esse é o tema da exposição da palavra de Deus de hoje nesse vídeo. O que a Bíblia nos ensina e adverte. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo escrevendo suas cartas doutrinárias às igrejas. E aqui na igreja de Coríntios, Paulo escreve orientando os crentes sobre diversas verdades da palavra de Deus, para que eles tivessem o conhecimento. No capítulo 6, no versículo 10, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Quero ler para você. Capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, versículo 10 diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo está instruindo, orientando os irmãos em Coríntios sobre as práticas que o homem vive, que o faz deixar de entrar no reino de Deus, que é a prática do pecado em diversas áreas da vida da sociedade, da humanidade. Então Paulo está especificando aqui qualidades de pessoas que praticam obras, qualidade de obras que as pessoas praticam, aliás, que impedem elas de receber a salvação, que é o pecado. Ele diz, vamos ler novamente, quero chegar mais perto de você. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos ler outro texto falando sobre essa realidade também. Lá em Apocalipse, o livro da Revelação, o último livro da Bíblia, no capítulo
20, capítulo 20, versículo 8, que você possa ler também. Aqui é o apóstolo João, a qual foi dada a ele essa revelação do final dos tempos, de tudo que está para acontecer já foi revelado. Quero lembrar você que o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação, é um livro que está revelado toda a história e final da humanidade. O final já está aqui. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus. O apóstolo João, tendo a revelação dada por Deus a ele. Então no versículo 8 do capítulo 21, perdão, eu disse capítulo 20, mas é o capítulo 21. Versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Quero ler novamente esse texto para você, e vamos estar trazendo explicação, a exposição desses textos e dessa verdade que a palavra de Deus nos revela. É muito importante. Vamos ler novamente. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Estou lendo ele para você e trazendo para você o que a Bíblia nos adverte e nos ensina para que sejamos bem-aventurados e para que não soframos as maldições e nem a condenação. Assim diz a palavra de Deus. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte, a condenação eterna, a separação, aonde não haverá mais nenhuma outra oportunidade para o homem. A primeira separação, que foi a separação do lado espiritual, da queda do homem para com Deus no pecado, há uma solução ainda. E essa solução é Jesus, que Deus deu a nós ainda, ao ser humano. O homem morreu espiritualmente no Éden. A primeira morte que afastou o homem de Deus. O primeiro afastamento foi esse. Esse afastamento Deus deu uma oportunidade para nós ainda. Para que não estivéssemos sem nenhuma oportunidade. Deus nos deu uma oportunidade para estar reconciliado com Ele novamente. Através de Jesus Cristo, o plano da salvação que foi revelado por Deus para a humanidade, em que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, volte à comunhão com Deus e viva. Mas aqueles que praticam esta obra aqui, estas obras, eles sofrerão a segunda morte. O que é a segunda morte? É a condenação eterna, é o afastamento eterno do homem para com Deus, e nunca mais haverá outra oportunidade, que será o grande juízo final para aqueles que morrem sem Jesus. Mas vamos falar do que a gente está aqui hoje entrando no tema. Observe que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, ele dá uma classe de obras. A todos que praticam essas obras não entrarão no reino de Deus. E aqui em Apocalipse, o apóstolo João, ele refere-se também a várias pessoas que praticam obras que sofrerão o dano da segunda morte, ou seja, a condenação. E nós observamos que Paulo começa a orientar os irmãos em Coríntios, dizendo aos irmãos que aquele que pratica o efeminismo, o que é o efeminismo? É o homem que quer ser mulher, é o homem que toma a posição de mulher e passa a agir como mulher, é feminismo. Os sodomitas, o que quer dizer sodomitas? É o homem que tem relação com outro homem, sodomitas. E Paulo começa a dar uma classe de práticas que faz o homem perder a oportunidade de entrar na vida eterna com Deus, na salvação, da salvação. Não entrará no reino de Deus. E ele começa a dizer, os bêbados, aqueles que se embriagam, aqueles que vivem na embriaguez, sem noção, praticando perversidade, praticando coisas que amanhã vêm trazer consequência para eles, que estragam sua vida, que perde a noção e começa a agir loucamente por causa da embriaguez. A bebida é pecado, viu, queridos?
Essa história de que o crente pode beber, tomar uma cervejinha sem álcool, isso não cola não. Isso não procede, porque quem bebe para se embriagar não existe, e não tem lógica uma pessoa beber uma bebida que não embriaga. Então, toda bebida forte é pecado e Deus orienta o homem a não beber bebida forte. Bebida que embriaga, tira a lucidez do homem, tira a razão, o raciocínio e faz o homem viver feito um irracional, agindo com comportamentos terríveis no meio da sociedade, causando dano a ele e às outras pessoas por causa da bebida. Quantas e quantas milhares de pessoas têm perdido vida, família e seu caráter por causa da bebida. Mas vamos deixar esse assunto para lá, vamos tratar aqui do que está falando a Bíblia. As classes, as obras que as pessoas praticam, que impedem ela de estar na presença de Deus e faz com que elas sofram a condenação eterna. E o apóstolo Paulo ele começa a dizer, queridos, aqui em Coríntios, que as pessoas que praticam essas obras não entrarão no reino de Deus. Então, o que é que a Bíblia nos adverte a não viver? A Bíblia nos dá um bocado de orientação para que a gente não praticamos, não vivamos, nem praticamos essas orientações que o mundo hoje vive, que Deus orienta a não viver, porque traz consequência para a vida do ser humano. O apóstolo Paulo, na sua carta doutrinária, ensinando aos irmãos em Coríntios, ele começa a dizer, ele começa a mostrar, olha irmãos, cuidado, não erreis, não se deixe enganar, porque não pense que o homem vai beber, vai viver na prática do homossexualismo, do efeminismo, roubando, mentindo, matando, sendo mau caráter, e no final de tudo que Deus tenha no bom lugar, vá para o céu descansar. Não, não é assim a realidade, a verdade não é essa. A verdade não é essa. Então, Paulo começa a dizer, capítulo 6, versículo 10, não erreis. Ele já está advertindo para as pessoas não se enganarem. Ele já está chamando a atenção. E ele diz, os devassos, aqueles que vivem na devassidão, sem compromisso com nada, vivendo uma vida totalmente depravada, uma vida totalmente na vida que o mundo oferece, no sistema que o mundo oferece. Os devassos, os idólatras, observe que a prática da idolatria para Deus é abominação. Os idólatras não entrarão no reino de Deus. E se nós formos colocar aqui o que é idolatria, a gente vai alertar muita gente. Escuta uma coisa, eu chamo a sua atenção para isso. Tem pessoas no nosso meio evangélico que quando fala-se em idolatria, ele aponta logo para as pessoas que estão vivendo a idolatria no catolicismo romano. É idolatria sim, porque estão adorando imagens de escultura, estão venerando, oferecendo culto. Mas a idolatria também é aquela que muitos crentes estão vivendo hoje, idolatrando igreja, idolatrando homens, pregadores, idolatrando ministério. Tudo isso é idolatria. Tudo isso também faz com que o homem, diante de Deus, esteja em pecado. Porque hoje é notório, irmãos, a gente vê as pessoas no meio cristão evangélico. Porque a verdade ela tem que ser exposta para todos, no absoluto. Ah não, porque é o crente, não vamos falar. A religião evangélica está vivendo uma abominação de práticas que Deus condena. Estão do mesmo modo em que estava vivendo o povo no tempo de Isaías, vivendo o povo dentro de solenidade, de religiosidade, esquecendo de viver a palavra de Deus e de guardar o temor a Deus. O meio evangélico hoje está vivendo abominações. Pessoas que defendem mais igrejas, homens que estão no púlpito, pessoas que defendem mais pastores do que o Senhor de nossas almas, Jesus Cristo. Nós podemos ver isso porque hoje as pessoas, os irmãos, estão em atrito, em conflito entre si por causa de ministério. Porque dizem que o seu é o melhor, o seu pastor é o melhor, a sua igreja tem mais poder, Deus faz mais milagre lá. E com isso estão vivendo a idolatria espiritual. Estão vivendo a idolatria dentro de um sistema religioso que está deixando eles afastados de Deus. Nós vemos aí comercial, as pessoas exaltando denominações, as pessoas
dizendo, eu sou dessa igreja, eu sou daquela igreja. Não, nós temos que exaltar, idolatrar, venerar, adorar somente o Senhor Jesus Cristo. Eu sou de Jesus, eu não sou de igreja, eu não sou de denominação, eu faço parte de um grupo, mas aquele grupo que eu faço parte, não é naquele grupo que eu estou firmado em Jesus. Eu defendo Jesus Cristo, a verdade de Deus, e não o grupo, porque esse grupo pode estar fora da verdade, e aí este grupo não vai ter o meu apoio. Eu não defendo homens, líderes religiosos que estão na frente do rebanho, porque esse líder religioso, ele pode estar fora da palavra, e aí não vai ter o meu apoio, e aí não vai ter concordância entre eu e ele, porque a palavra tem mais autoridade do que qualquer denominação religiosa e do que qualquer homem que esteja na frente de um grupo, de um rebanho. Aprenda isso. A verdade, ela é absoluta e é soberana. Na igreja, o povo tem que estar submisso à palavra, não o líder religioso. Porque a religião domina as pessoas, porque as pessoas estão submissas ao líder religioso e faz o que ele diz que é o certo. Nós temos que viver o que a palavra diz o que é para viver, e não o que o homem diz. Examine as Escrituras, e nela conhecerás a Deus e saberás como Ele age para todo aquele que segue ao Senhor. Examine as Escrituras, porque nela você vai ter o entendimento, você vai ter a luz e você vai ter o seu caminho iluminado para andar retamente na vontade de Deus. Vamos voltar para aqui para o assunto. A idolatria, ela está dentro do meio religioso evangélico. Pessoas idolatrando cantores, indo para show, não para adorar Jesus, indo para show evangélico para adorar cantores, adorar pessoas que estão ali, pregadores, porque hoje o pregador fulano, ciclano e beltrano vai estar lá. Eles não vão para ouvir a palavra, eles vão para ver o homem, para ver o desempenho, a desenvoltura do homem, quando está ali no púlpito pregando, e quando ele sai exaltando o homem, e ele não sai com a mensagem no coração. Essa é a verdade, queridos. Então vamos voltar para a palavra. Idólatra não entrará no reino de Deus, seja qual for ele, ou imagem de escultura, ou homens, ou líder religioso, ou que idolatra denominação religiosa. E Paulo está orientando, os idólatras não entrarão no reino de Deus. Ele também começa a dizer, os adúlteros, o que é ser adúltero? O adultério, ele é diferente da prostituição. Porque o adultério refere-se ao homem que é casado e deixa sua esposa e começa a se envolver com outra pessoa. Adulterou, colocou outra pessoa no mesmo relacionamento que tem que ser a dois. O adúltero não entrará no reino de Deus. Então nós precisamos entender. Paulo está orientando. Os efeminados não entrarão no reino de Deus. Quem são os efeminados? São aqueles que se vestem, que querem ser mulher, que tomam a postura de mulher, que estão se mutilando para trazer um corpo feminino para viver como se fosse mulher. Eles não entrarão no reino de Deus. E não tem essa coisa de homofobia, não. É a verdade da palavra de Deus. É a prática que vai impedir eles de entrar no reino de Deus, porque é pecado. Os efeminados não entrarão no reino de Deus. A palavra de Deus está advertindo isso. Porque Deus criou o homem homem e a mulher mulher. Quando o homem ele quer ser mulher, ele está desfazendo, ele está indo de encontro àquilo que o seu Criador determinou e fez na vida dele. Então Paulo está orientando, nem os sodomitas. Os sodomitas são aqueles que têm relação com o homem. Olha, isso é muito sério, queridos. Lá na carta, lá no livro de Levítico, se você vê, lá no canon, no livro da lei, no canon, Levítico, que é o livro da lei, olha que Levítico está informando sobre esta prática dos sodomitas. Se você ler a palavra de Deus, meu irmão, você vai ver essas verdades que nós estamos apenas transmitindo para você, revelada aqui. Olha que Deus ele diz através da sua palavra, para você que está ouvindo agora. Levítico capítulo 20, versículo 13.
Quando também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos fizeram abominação. Isso é abominação diante dos olhos de Deus. Uma relação entre homem e homem. Deus está dizendo, quando um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos fizeram abominação. Todos dois praticam abominação diante dos olhos de Deus. E olha o que continua dizendo o texto. Certamente morrerão e o seu sangue sobre eles será. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Você pode ver essa verdade. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Escute o que diz a palavra de Deus sobre essa prática também. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é aos olhos de Deus. Levítico, capítulo 18 também nos adverte isso, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse uma mulher. Abominação é aos olhos de Deus. Isso Deus abomina. Então Paulo está dizendo que os sodomitas, que são aqueles que deitam com homem como se fosse mulher, os efeminados são aqueles que se fazem de mulher, que tomam a posição da mulher, querendo ser mulher, não entrarão no reino de Deus. E Paulo continua dizendo na sua carta 1 aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 11. O apóstolo Paulo continua dizendo, nem os sodomitas, nem os ladrões, são os que roubam, são os que se apossam do que não é seu, são os que estão aí se apossando do que não é seu, roubando. Os ladrões não entrarão no reino de Deus. Ainda que roubem e dê o dinheiro para isso, faça obra social, mas se está sendo de uma forma errada, diante de Deus, você vai estar perante Ele para sofrer a punição diante desta prática que Ele abomina. Cuidado, amados. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Avarentos é aquela pessoa avarenta que, para ela, o que ela tem, ela valoriza muito. Pessoa avarenta, pessoa que não divide nada com outra pessoa, pessoa que toma posse de uma coisa e não tem desejo de compartilhar com ninguém. Pessoas que têm avareza não entrarão no reino de Deus. Os bêbados, os que se embriagam, os que vivem curtindo o prazer da bebida, deixando sua mente vulnerável para praticar várias coisas horríveis, agindo horrivelmente, esses não entrarão no reino de Deus. Roubadores, ladrões, efeminados, sodomitas. Então a palavra de Deus está nos advertindo sobre tudo isso, queridos. E nós vimos também que lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, traz essas verdades também, advertindo-nos sobre as práticas que impedem o homem de entrar no reino de Deus por causa do pecado, e levará o homem a sofrer o dano da segunda morte, que é a punição eterna para a alma de todo aquele que viveu na prática do pecado e não se arrependeu e nem recebeu o perdão que só em Jesus o homem alcança de Deus para a sua salvação. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz também que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Os tímidos aqui não está falando da pessoa que é vergonhosa. Os tímidos aqui não está falando daquela pessoa que é simples, na dela, não gosta de muito envolvimento social. Não, tem pessoas que não têm o compreender dessa palavra. Os tímidos aqui não está se referindo a essas pessoas que é calma, que é na dela, que não gosta de muita aparição. Os tímidos aqui está falando de pessoas que não quer compromisso com Jesus, que não tem coragem de assumir uma posição com Ele, que não quer se mostrar para o mundo como cristão, crente salvo em Jesus. Tímido ou covarde não tem nada a ver com temperamento. São as pessoas que não querem ter compromisso com Deus e se preocupam com o conceito dos outros. Sabe o que quer dizer o tímido aqui? Aquele que não aceita Jesus porque tem medo que o amigo zombe dele porque ele é crente. Aquele que não aceita Jesus porque não quer que o povo saiba que ele é crente. Aquele que está na igreja, mas no trabalho se esconde e não declara que é um crente, não dá testemunho de crente.
porque tem vergonha de perder, de que os amigos saibam que ele é crente e de perder a amizade dos amigos. Os tímidos falam desse, não entrarão no reino de Deus. Também os incrédulos ou infiéis não entrarão no reino de Deus. São os que não creram na verdade para se salvarem. A incredulidade é o homem não crer na palavra de Deus. Ele crê em tanta coisa. Os incrédulos não entrarão no reino de Deus. Está falando daqueles que não creem na palavra de Deus. Eu não estou falando do mundo, das pessoas lá fora. Muita gente dentro da igreja evangélica que não crê na palavra de Deus. Muita gente no meio evangélico que é incrédulo, que não tem certeza da palavra de Deus e não crê nela para a sua salvação. Vive dentro da igreja buscando tanta coisa, mas não crê realmente na palavra. Ignora a verdade do inferno. Ignora a verdade de que existe um juízo sobre toda a humanidade que há para vir. Ignora a verdade de que sua alma está condenada, de que precisa de Jesus para perdão dos seus pecados e ir para o céu. São pessoas que não creem na palavra de Deus. Os incrédulos, os abomináveis. Apocalipse também repete o que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 6, na primeira carta de Coríntios. Que os abomináveis não entrarão no reino de Deus. Os abomináveis são as pessoas que praticam abominações, como a prostituição, como o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo, a relação. Abominação para Deus também, a prática de adoração de escultura é abominação também aos olhos de Deus. Então, todas essas pessoas que praticam isso não entrarão no reino de Deus. Sabia, meu amigo da religião católica apostólica romana, deixa eu lhe dizer uma coisa, lhe mostrar o que a Bíblia Sagrada ensina. Nós lemos o texto aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, sobre pessoas que praticam obras que não vai entrar no reino de Deus e que vai sofrer a condenação eterna. E dentro de uma dessas está escrito, os abomináveis. Então todo aquele que pratica abominação não entrará no reino de Deus. E eu quero lhe mostrar o que é uma das abominações. Em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Quinto livro da Bíblia, Pentateuco. Quinto livro da Bíblia, o livro da lei. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Escute o que diz a palavra de Deus sobre uma das abominações, dentre muitas que existem aos olhos de Deus. Deuteronômio, capítulo 27, aleluia, capítulo 27, versículo 15. Eu quero chamar a sua atenção para a verdade que nos revela a palavra de Deus. Versículo 15 do capítulo 27 do livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, diz assim: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, é a obra da mão do homem, e que puser em um lugar escondido para adorar. E todo o povo dizer amém. Maldito o homem que fizer a imagem de escultura, e aqueles que adoram, que veneram, é maldição também diante de Deus. Observe, leia a palavra, queridos. Amigos católicos apostólicos romanos, eu convido vocês a ler a palavra. Eu convido vocês a deixar de crer na tradição da Igreja Católica e passar a crer na palavra de Deus, porque bem-aventurado não são os que creem na tradição de igreja, seja ela qual for. Bem-aventurado, Jesus disse que são os que creem na palavra. A palavra de Deus é uma só. Não há duas regras de fé e prática. Não adianta o crente viver na palavra e viver crendo na denominação que ele está. Ele tem que crer na palavra só. Há um só caminho, e é o caminho da palavra. Não é o caminho de igreja nenhuma, nem é o caminho de religião, e nem é o caminho que o sacerdote coloca. É o caminho que Deus estabeleceu para que andamos nele, encontramos a salvação. Então, abominação é quem faz a imagem de escultura e coloca num lugar para ser venerada, adorada. Isso é abominação aos olhos de Deus. Abomináveis não entrarão no reino dos céus e sofrerão o dano da segunda morte. Mas vamos mais além. Os homicidas ou assassinos também não entrarão no reino de Deus. Pessoas que matam ou provocam a morte de outras pessoas.
esses não entrarão no reino de Deus. Um exemplo de uma pessoa dessa, Judas, ele provocou a morte de Jesus com a sua atitude e automaticamente a sua própria morte. Homicidas não entrarão no reino de Deus. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando. Estou aqui, eu, evangelista Wellington Ramos, trazendo para você essa explicação, a exposição da palavra de Deus com o tema hoje desse assunto, o que a Bíblia nos adverte e nos ensina. É muito importante isso, amigo. Ainda, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Quem são os feiticeiros? Os que fazem trabalhos e oferendas a outros seres vivos. Os que estão praticando a feitiçaria, a magia, seja ela do bem ou do mal, porque não existe magia do bem ou do mal. Tudo é abominação aos olhos de Deus. Tudo é trabalho demoníaco, espíritos enganadores, usando pessoas como escrava deles, como cavalo, para praticar a feitiçaria, que é uma abominação aos olhos de Deus. Pessoas fazendo oferenda a espíritos, a orixás, a entidades, adorar somente a Deus, oferecer louvores e adoração somente a Deus, servir somente a Deus. Não é a anjo, não é a espírito, não é a homem e não é a nenhuma entidade. É a Deus, o Senhor e Criador, nosso Jesus Cristo. Então, os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Pessoas que estão praticando feitiçaria, que estão criando métodos para curar, que estão criando métodos para trazer paz espiritual para as pessoas, tudo isso é feitiçaria. Pessoas que fazem trabalhos, que fazem obras, oferendas para trazer bem ou mal às pessoas, tudo isso é feitiçaria, porque o bem só vem pelo Senhor. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Tem que buscar o Senhor. Não é pessoas que ofereçam trabalho a espíritos, para espírito trazer benefício para alguém. Então cuidado. Quero dizer uma verdade aqui para você, porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. Sabia que no meio evangélico tem muita feitiçaria dentro? Tem muitas pessoas querendo adivinhar a vida dos outros. Tem muitas pessoas querendo fazer benefício aos outros e ensinando trabalhos, por exemplo, rosa ungida, sal grosso, por exemplo, ensinando as pessoas a fazerem práticas que faz com que elas acreditem que vai alcançar a bênção de Deus, arrodear dentro de igreja, fazer oferenda, fazer sacrifício. Esse não é o caminho que Deus estabeleceu para o homem alcançar a bênção, a cura e os benefícios do Senhor. O caminho é a palavra, o caminho é Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada não foi porque ela foi para alguma igreja, ela não fez nenhuma oferenda, ela não tomou copo com água, ela não fez campanha de 7 voltas, ela não fez campanha de marcha. Ela creu no Senhor Jesus, na sua palavra, e que Ele era poderoso para curá-la, e foi até Ele. Hoje as pessoas ficam criando outros meios para alcançar a bênção sem ser Jesus. Irmãos, despertem. Eu, evangelista Wellington Ramos, estou aqui para vos trazer a realidade da vida religiosa que o mundo está vivendo hoje. E nós, servos de Deus, cristãos em Cristo Jesus, que tivemos um novo entendimento, não podemos estar vivendo isso também. Desperte, irmãos, leia a palavra, busque a palavra. Você não vai alcançar a bênção dando 7 voltas dentro da igreja, fazendo campanha de 30, 27, 7, 28 dias, seja quanto forem os dias. Não. A sua bênção vem através da sua fé em Jesus Cristo e a obediência na palavra do Senhor. Então, feitiçaria, pessoas nos púlpitos das igrejas evangélicas, adivinhando, profetizando a vida dos outros, dizendo aquilo que Deus não mandou, tentando adivinhar o futuro das pessoas, profetizando mentira, que você vai ganhar isso, Deus está dizendo isso, Deus vai te dar isso. Isso faz parte de feitiçaria também. Muitos espíritos enganadores do homem e dos espíritos malignos, usando homens nos púlpitos para enganar muita gente que devia estar atenta, alerta e prudente, como Jesus disse. Devemos ser prudentes. O crente não deve ser tolo nem bobo. O crente deve ser prudente. O crente não deve ser simples. O crente deve ser prudente. Simples sim, na malícia.
para não praticar o mal, mas prudente, para tudo que você está vivendo desse mundo estar atento. Os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Muito forte, irmão. Forte é a palavra, isso é forte, essa explicação. Os idólatras também não entrarão no reino de Deus, que são as pessoas que vivem na prática de adoração de imagem, nós já falamos aqui, seja ela de quem for, de Jesus, de Deus, de anjo, de arcanjo, de homens, tudo é idolatria. Escuta uma coisa, o nosso Deus é grandioso, nosso Deus é maravilhoso, Ele não quer ser adorado através de uma imagem de escultura feita por mão de homens. O nosso Deus, Ele para atender você e socorrer você, não é através do pedido de uma imagem de um homem que morreu, que fizeram santo. O homem é a religião. Não é dessa forma que Deus atende o teu pedido nem o teu socorro. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O meu e o teu socorro vem do Senhor, é Jesus Cristo. Não é através de imagem nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, Severino, Manuel, Damião, não. É através de Jesus Cristo, não precisa de imagem dele não. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Você não precisa disso, isso é idolatria, isso vai condenar você. A tua alma vai sofrer o dano da segunda morte. Saia desse conceito religioso. Deixe de lado essa sua crença que vai trazer a condenação para a tua alma e você pensando que vai ter um bom lugar depois que a tua alma deste mundo sair, partir daqui. Está aqui na Bíblia, leia a Bíblia, palavra de Deus. Os idólatras, sodomitas, efeminados, ladrões, prostitutos, roubadores, mentirosos, não entrarão no reino de Deus. Adúlteros, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que nessa noite, o Espírito Santo, nesta tarde, nessa manhã, a hora que você está ouvindo, o Espírito Santo abra o teu entendimento em nome de Jesus. Amém.